Olá, me chamo Renata Silva Rocha, sou enfermeira graduada desde 2004 e pós-graduada em Auditoria e Análise de Sistemas de Saúde. Atuo na assistência e no gerenciamento dessa assistência e ainda em serviços de vigilância em saúde com foco na saúde do trabalhador. Hoje vamos discutir aqui o tema Enfermagem do Trabalho. É um curso básico que trata sobre algumas nomenclaturas importantes, alguma abordagem específica acerca da saúde do trabalhador. É importante a gente frisar que a enfermagem do trabalho ela tem ganhado destaque nos últimos anos pela necessidade de prezar por essa saúde do trabalhador, no ambiente da empresa em que esse atua. Há muitos anos, a lei trabalhista, ela trata de manutenção de segurança, da saúde dos empregados e a presença de um enfermeiro é fundamental para essa atividade. Então, nesse curso, abordaremos os seguintes: o conceito de enfermagem, a atuação dos profissionais de enfermagem, o código de ética dos profissionais de enfermagem, sistemas COFEN-COREN, história da enfermagem do trabalho, legislação em saúde do trabalhador. Vamos discutir ainda a NR4, que trata sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Abordaremos ainda o SESMIT, como atua, o que é esse SESMIT na prática, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, equipamentos de proteção individual, programas de saúde ocupacional, os exames médicos admissional e demissional e ainda fazer uma abordagem sobre a sistematização da assistência de enfermagem voltada para a saúde do trabalhador. Um conceito de enfermagem. O conceito de enfermagem ele é muito amplo e abrangente, porque a enfermagem é uma ciência, ela é uma arte e é uma prática social. Ela é indispensável à organização e ao funcionamento dos nossos serviços de saúde. Temos como responsabilidade a promoção, a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporcionar cuidados à pessoa, à família e à coletividade, organizar as ações e intervenções de modo autônomo e ainda em colaboração com os demais profissionais da área. Temos direito a uma remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Eu vou falar um pouco sobre a atuação dos profissionais de enfermagem, Vou trazer aqui algumas atribuições específicas dessa equipe. A enfermagem, ela atua de uma maneira autônoma, mas em consonância com princípios éticos, legais, técnicos, científicos e teórico-filosóficos. Nós exercemos nossas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade. O ser humano tem que ser assistido como um todo. Não tem como falar de enfermagem sem esse foco na abordagem do ser humano como um todo. Sempre pautado nos princípios da bioética e da ética. A Lei 7.498 de 86 e o Decreto de 94 e o Decreto 94.406, ele dispôs sobre a regulamentação do exercício de enfermagem. Então, o que é isso? É o que é a enfermagem, como a enfermagem pode atuar, de que forma a enfermagem pode atuar. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pela parteira e a gente ainda tem a figura do atendente de enfermagem, mas cada um respeitando os seus respectivos graus de habilitação. Na visão da população, às vezes isso ainda não fica assim, tão estabelecido. Talvez eles não saibam identificar, eles sabem que existe um chefe de uma equipe, mas eles não sabem ainda identificar sobre a questão do enfermeiro, do técnico ou do auxiliar de enfermagem, Mas aqui a gente tem o que é definido para cada um, nessa nossa legislação e no decreto que é disposto. Então, o enfermeiro, ele exerce todas as atividades de enfermagem, porém algumas são de caráter privativo. E quando eu digo todas, são todas mesmo. Então, tudo que a equipe de enfermagem
né, pode fazer, consegue fazer, o enfermeiro também pode e precisa saber fazer. Por quê? Porque é ele quem vai direcionar a equipe, não tem como ele trabalhar, né, a questão dos treinamentos, do direcionamento, se ele não conhece o serviço, né, como é executado, como é realizado. Eu vou descrever aqui algumas atividades privativas do enfermeiro, tá? Dentre elas, direção de órgão de enfermagem, organização e direção de serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares em empresas prestadoras desse serviço, o planejamento, a organização, a coordenação e execução da avaliação dos serviços de assistências de enfermagem, também privativas do enfermeiro, né? Trabalhos de consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem, é o enfermeiro quem tem essa função específica. A consulta de enfermagem é realizada pelo enfermeiro. A prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Mais na frente, quando a gente tratar sobre sistematização da assistência de enfermagem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exigem conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Como parte integrante da equipe, né, de saúde como um todo, a gente tem algumas ações também do enfermeiro, ou seja, participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde. Aí, quando a gente fala que programas de saúde de uma forma bastante ampla também, pode ser dentro de uma unidade de saúde, o enfermeiro trabalhando como assistencialista, pode ser, a gente pode pegar isso voltando, né, para a saúde do trabalhador, então, né, vai assistir um grupo de profissionais trabalhadores naquela unidade, é imprescindível, né, que o enfermeiro discuta com toda a equipe, porque cada um com um olhar direcionado, né, vai conseguir construir uma assistência que seja integral. Então, participação na elaboração de projetos e avaliação dos planos assistenciais de saúde, né, como um todo. Participação de projetos de construção ou de reforma de unidade de internação, isso aqui é muito interessante, porque nem sempre os enfermeiros, né, estão aí convidados a participar desses projetos de construção, né? Mas quando o enfermeiro consegue participar, ele dá uma ajuda, né, extremamente significativa, porque o enfermeiro conhece as necessidades, né, conhece a legislação, conhece aliando a rotina à legislação, sabe exatamente em que local é mais adequado para que seja construída uma sala, né, ou que seja uma sala específica, ou sei lá, de um depósito de materiais, ou de uma sala de eventos, né, então assim, é extremamente relevante. A prevenção e o controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis no geral. A prevenção de controle sistemático dos danos que podem ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. A assistência de enfermagem gestante, a parturiente, a puérpera. Né? Quanto à evolução do trabalho de parto, esse trabalho de parto sem distócia, a execução também fica a cargo do enfermeiro, nesse caso, né, do enfermeiro obstetra. Educação visando a melhoria da saúde da população, assistência à parturiente ao parto normal, identificação de distócias, realização de episiotomia e episiografias. Isso durante o trabalho de parto sem distócia. As funções do técnico de enfermagem, né, ele exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. O auxiliar de enfermagem exerce atividades em nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços de auxiliares de enfermagem sobre supervisão, bem como exercer atividades elementares de enfermagem. Então, assim, não tem como a gente falar sobre a atuação de enfermeiro, sobre atividades que são privativas do enfermeiro, sem que a gente tenha uma equipe, né, que trabalhe junto com a gente. Equipe que estão relacionadas diretamente às atividades, né, cada um especificamente, né, ou de nível médio ou de nível elementar,
mas que possam ajudar no direcionamento, ajudar na identificação de fatores que contribuam para a prestação dessa assistência e também, né, executar essas atividades. As parteiras, elas exercem atividades observadas no disposto da Lei 3.640, de 10 de outubro de 1959. A gente não vai se ater aqui porque não é foco. E aqui eu quis trazer também, né, a atividade do atendente de enfermagem. Então, tem uma legislação específica, que é a Lei 8.967, de 28 de dezembro de 94, onde fala sobre a questão das atividades elementares de enfermagem. Essa atividade, ela equipara-se à atividade do auxiliar de enfermagem, tá? Então, são atividades elementares, repetitivas e sobre o acompanhamento e supervisão. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Existe uma resolução específica que rege o nosso Código de Ética. É imprescindível que todos os profissionais da enfermagem conheçam, né, todo o Código de Ética. Por quê? Porque ele traz quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né, o que é proibido para a execução do trabalho de enfermagem e quais infrações e penalidades nós estamos aí suscetíveis, tá? Então, essa regulação, ela aprova o novo Código de Ética dos Profissionais e ela é aplicada a enfermeiros, a técnicos, a auxiliares de enfermagem, obstetrizes, parteiras e os atendentes de enfermagem, ok? Aplica a toda a equipe de enfermagem. Tem como princípio fundamental, né, a enfermagem é comprometida com a produção, a gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta à necessidade da família, da pessoa, da coletividade. Aqui nós vamos tratar apenas de alguns direitos e deveres. O nosso Código de Ética ele é bastante amplo, como eu disse, é imprescindível que todos os profissionais conheçam, né, leiam, porque como que eu vou exercer uma atividade, né, se eu não conheço exatamente quais são as abordagens que eu posso, né, tratar, o que é direito meu, o que é meu dever, então eu preciso realmente de conhecer. Então eu separei aqui alguns pontos específicos para discussão, né? Então, entre os nossos direitos da enfermagem, a gente tem o direito de exercer a enfermagem com liberdade, com segurança técnica, científica e ambiental, com autonomia e ser tratado com sem ser tratado com discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos dos direitos humanos. Nós temos direito também de exercer atividades em local livre de risco de danos e violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, eu separei esses direitos que a gente pode levar um pouquinho lá para a nossa visão da saúde do trabalhador. Se no artigo 2º, né, na lei do exercício profissional, fala que a gente tem que a gente tem esse direito de exercer essas atividades em local livre de riscos e de danos, né, à saúde do trabalhador, tem que ter uma equipe para poder acompanhar, para poder avaliar quais são esses riscos, né, para que a gente possa traçar medidas preventivas, né, para que isso não ocorra, para garantir essa saúde do trabalhador, seja ela física, seja ela psicológica, ok? É também nosso direito ter acesso a informações relacionadas à pessoa, à família, ao coletivo, necessárias ao exercício da profissão. A gente também tem direito de suspender atividades, sejam elas individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional. Gravem isso aí, é nosso direito fazer essa suspensão, ok? Existe uma ressalva na legislação falando que em situações de urgência e emergência a gente deve formalizar imediatamente essa decisão junto ao nosso conselho, tá?
Porque se tem uma situação de urgência e emergência, a gente sabe que existe um clamor, uma necessidade de trabalho. Então, a gente não pode simplesmente suspender. Primeiro, a gente tem que comunicar o nosso conselho, né, para que a gente tenha para que a gente consiga fazer uma intervenção, mas sem que haja prejuízos ao coletivo maior, à população que esteja sendo atendida, tá? E também é nosso direito a aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, para implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade. É um diferencial a enfermagem que trabalha o processo de enfermagem. Como eu já falei, a gente vai tratar logo mais a seguir. Agora, direitos. A enfermagem tem direitos, mas também tem deveres, né? A gente precisa exercer a nossa profissão com justiça, com compromisso, com equidade, com resolutividade, com competência, com honestidade e lealdade. Precisam com que nossas ações sejam relacionadas diretamente com a prudência, com a solidariedade, com a diversidade de opinião e posição ideológica, né? Então, as nossas ideologias, as nossas opiniões, elas não sobrepõem ao outro, né? A gente precisa de uma imparcialidade. Nosso dever ainda é comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem, aos órgãos competentes, fatos que infringam princípios éticos, legais e que possam prejudicar o exercício profissional, ou a segurança, a saúde das pessoas, da família e do coletivo, tá? Precisa também comunicar formalmente o nosso Conselho, né, porém, sobre fatos que envolvam a recusa, demissão de cargo, função ou empresa, motivado pela necessidade profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional. Então, quando um profissional ele está no exercício da sua profissão, pautado na legislação, na ética, e por esse motivo ele, né, for penalizado, a gente precisa, né, de fazer essa comunicação ao nosso conselho para que medidas também sejam cabíveis. Cumpriu no prazo determinado, notificações, citações, convocações, né, caso a gente seja intimado pelo sistema COFEN-COREM. Registrar em prontuário e em outros documentos informações inerentes indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. A enfermagem do trabalho trabalha muito com a questão do prontuário do trabalhador, né? Então, quando a gente for trabalhar essa parte de anotações de enfermagem, é muito importante ficar definida essa questão do prontuário, né? Onde cada profissional vai fazer o seu relatório, como vão ser guardadas essas informações e que as nossas informações sejam sempre de maneira clara, objetiva, né? Legível, completa, com a devida assinatura do profissional. E quais são as proibições que estão passíveis, né, os profissionais da enfermagem? É proibido executar qualquer tipo de atividade que não seja da sua competência técnica, científica, ética ou legal. Praticar individual ou de forma coletiva, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer outra natureza, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou até mesmo criar condições humilhantes e constrangedoras. Produzir ou divulgar informações que são inverídicas ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. E quais são as infrações ou as penalidades às quais estamos submetidos, né? Elas valem para todas as categorias profissionais, né, que a gente já discorreu. E o que é considerado, então, infração ética? É toda a ação, omissão ou a conveniência que implique na desobediência ou na inobservância das disposições desse código que a gente está discutindo aqui. A gravidade dessa infração ela é caracterizada por meio de análise dos fatos que são praticados ou dos atos omissos ou dos resultados desses atos. Ela vai ser apurada num processo instaurado que vai ser conduzido nos termos do Código do Processo Ético Disciplinar que esteja vigente, né? E as penalidades a quais nós estamos suscetíveis
Primeiro, uma advertência verbal, a gente pode ser passível de multa, pode ser passível de censura, de uma suspensão do exercício profissional, né, que seja temporária, ou até mesmo de uma cassação do direito ao exercício profissional, que é a suspensão, né, final da atividade do profissional. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.